Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil. No programa passado eu fui tentar inventar um espanhol aqui. Cara, ia falar tanta besteira aqui falando espanhol que eu preferi. Vamos falar o português, já é todo errado no português. Vamos ficar aqui na nossa primeira língua, português maravilhoso. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, não, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe quando você vai estar acompanhando a gente. Vocês estão aqui ao vivo com a gente, mandem mensagem. Quem está aí com a gente já, Guilherme Tristão, meu querido amigo Gui, programador do Festival do Rio, um dos programadores do Festival do Rio, Gui, ex-programador também lá da equipe de programação do Estação Botafogo, esse cinema maravilhoso que eu tanto adoro. Gui, beijo para você, meu irmãozão, grande Gui. Guilherme, a figuraça, uma figuraça. Saudade de conversar com meu amigo lá em Niterói, Terra Boa, Niterói, lá no Reserva Cultural Niterói também, conversávamos muito sobre cinema, meu querido amigo. Pessoal, estamos aqui hoje no round 2 do nosso Guia do Cinef. Está sendo muito bacana fazer o programa várias vezes na terça-feira, depois eu recebo várias pessoas que eu adoro. Este meu convidado de hoje, persigo ele já há algum tempo. Persigo ele. Tivemos até que driblar o jogo do Fluminense. Tivemos que driblar. Eu não te falei isso, Michel, mas foi a mesma situação que passei com o Marcelo Janot. Outro tricolor também aí viciado no Fluminense. Tivemos que marcar a nossa entrevista num dia diferente do jogo do Fluminense. Grande tricolor. Quem está aí com a gente também, Alisson Oliveira. Ele sabe tudo. O grande Alisson Oliveira, um dos maiores críticos de cinema do mundo. É Roger Ebert, depois vem Alisson Oliveira. Impressionante, grande Alisson Oliveira. Ele tá lá, tem sempre uma coluna lá no Carta Capital. Estou procurando a Carta Capital até agora. A banca já trocou, Ali. A banca já trocou para a edição nova. Eu não consegui encontrar lá teu texto. Vou ver se eu entro no site para conseguir ter essa recordação aí. Você que é um cara que eu admiro pra caramba. Ele que é um dos... Eu não sei se você sabe, Michel, mas o Alisson Oliveira é um dos maiores defensores de São Bernardo. Um dos grandes filmes da filmografia brasileira aí, com um dos maiores atores do mundo. É mais lenda do que Al Pacino, Robert De Niro, Otton Bastos. Otton Bastos, ele que já devia ter vencido já uns 7 Oscars se ele fosse norte-americano. Grande Otton Bastos, figuraça, grande filme São Bernardo. O Alisson tá falando que eu sou exagerado. Não sou exagerado, não, tá? Fala a verdade aqui no meu programa, que eu só falo a verdade. Só falo a verdade. Meu querido amigo Alisson. Pessoal, eu vou apresentar meu convidado com um textinho que eu fiz aqui, que eu roubei do perfil dele do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, do Twitter, fiz uma mescla. Se tiver desatualizado, depois você me bate, tá? Faz um chicote aí, Michel. E aí a gente começa o nosso papo. Mas é um texto curtinho. Se tiver errado, eu vou te interromper, né? Eu vou falando, já saí desse site, já, não é bem assim. Então tá bom. Vamos lá, então. O nosso convidado de hoje, ele é crítico de cinema. É um cara que, poxa, muita gente elogia bastante os textos dele. Até estava falando com o Arthur Gadelha agora há pouco também. Ele elogiou bastante Michel. Ele é tricolor, fã do Fred, fã do Abel Braga, talvez. Isso daí é uma pergunta que eu não posso né, afirmar, mas, né, fã do Abel Braga, grande Abelão. Escreve sobre cinema lá para o Plano Crítico e o Plano Aberto site. Tá certo? Então tá certo. Sim. Tá certo. Michel Gutwillen, que eu vou chamar de Gutwillen, porque eu não sei pronunciar o nome dele, então vai ser Gutwillen. É, Willen, mas você chame do jeito que você quiser. Willen. É Willen, que nem o do Jô Soares, lá, o diretor do Jô Soares. Michel Willen, que era sempre assim, é verdade. Aí você só bota o Gut na frente, mas pode chamar do que quiser. Tá bom, vamos lá. Michel Gutwillen, tricolor. Boa noite, Michel. Tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá, cara? E aí, Rafa, boa noite a quem está escutando agora, quem é que vai escutar nas outras horas. É um prazer estar aqui com um elenco recheadíssimo de gente muito maneira e cheia de inteligência, coisa para eu acrescentar. Então, fiquei felizaço em ser convidado e fico feliz até de ser o programa logo depois do Arthur Gadelha também, que é um cara, gente boa demais. É um daqueles casos que o show de abertura é até melhor do que a banda principal, assim, né? Mas eu tô ótimo, e você? Tudo na paz, cara. Tudo na paz. Quando eu falo de cinema, tudo fica na paz. Até quando eu falo do Nicolas Cage, fica na paz. Às vezes. Fui desafiado para o Tribunal Cinef. Não sei se você conhece, Michel.
Lá no Cinepop eu tenho um projeto que é o Sim. Tribunal Cinéfilo. Frank Carbone já participou. O Frank Carbone já participou, entre outros amigos que temos em comum já participaram lá. E vamos voltar com a temporada 2022 do Tribunal Cinéfilo. E tive a honra de ser desafiado por meu querido amigo Wilker Medeiros, ele que teve o nome de nascença em homenagem a grande José Wilker. Então, Wilker Medeiros, meu querido amigo, vai me desafiar para falarmos sobre Nicolas Cage, dia 24 de março, lá no Cinepop, com grande audiência. Eu sempre falo que o Tribunal Cinéfilo dá mais audiência que a Rede TV. É uma explosão de cinéfilos, uma coisa maravilhosa. Então, pessoal, anotem na agenda, dia 24 de março de 2022, Wilker versus Camacho, falando sobre Nicolas Cage. Mas é sobre algum filme específico ou é sobre todos, uma carreira dele? Todos. 5 horas de live. Vai ser pesado. Porque, obviamente, eu sei muito da filmografia do Cage e o Wilker também. Então, o Wilker vai defender e eu vou falar algumas coisas sobre alguns filmes. Aí vai ser muito divertido, o Grande Tribunal Cinéfilo, não se assustem, não é porradaria, não. É sempre na harmonia. É bem engraçado os argumentos que acontecem lá. Sempre prestigiem a gente, porque é muito bacana, tá bom? Michel, vamos começar então nosso papo de hoje. Seguinte, quero saber de você como é que você deu a sua entrada no universo do audiovisual. Você já me falou que foi uma entrada tardia. Eu quero saber como é que você chegou assim, se aproximar de escrever os seus textos, de pesquisar sobre cinema, e se a sua família te apoia nessa tua escolha aí opa, já fez a cara ali, nessa tua escolha aí de escrever sobre cinema e tudo mais. Conta pra gente tudo, não esconda nada, Tricolor Michel. Aqui eu estou fazendo quase uma homenagem ao cinema mudo, né? Que enquanto você vai já me perguntando, eu já vou fazendo umas feições, umas caras e bocas que já respondem por mim, já antes de precisar falar. Mas, então, cara, eu acho que eu vou tentar falar uma pequena evolução histórica, assim. Acho que muita gente pode se identificar até. Mas acho que por muito tempo, assim, acho que por toda a minha infância, início de adolescência, eu me limitei muito ao cinema de cultura popular, assim, cinefilia nerd, vamos dizer. Eu possuo um tio cinéfilo, que é o Carlos Alexander, e ele me introduziu aí nesse mundo. Tipo, imagino que ele vai ser um contemporâneo, assim, um de geração, né? Então, cinema brucutu, Sylvester Stallone, 007, ele foi me apresentando para essas coisas, e ele curte muito super-herói, ele colecionava quadrinhos e tal. E, cara, eu fui começando, assim, por esse universo, né? Então, super-herói, aí Harry Potter também, essas coisas mais infanto-juvenil. E então, assim, um cinema mais de gênero, vamos dizer assim, principalmente de ação. E eu sempre fiquei muito fascinado, assim, tipo, assim, esse olhar do cinema escapista mesmo, sabe? Assim, óbvio que naquela época eu não tinha ideia do que era um cinema de documentário, achava uma chatice. Acho que talvez o Michel, de 14 anos, ele fosse dizer que documentário nem era cinema. Mas... E aí eu ficava muito fascinado por esse poder do cinema em me fazer esquecer do mundo ao meu redor por 2 horas. Assim, a sala de cinema é quase como esse espaço mágico, assim, sabe? Que as luzes se apagam, você esquece que você é você, e você entra ali naquele universo deslumbrante e tal. E aí eu fui botando na minha cabeça que eu queria fazer algo relacionado a cinema. E assim, acho que como muita gente, fica aquela vontade de ser diretor e tal. Aí, quando eu comecei a prestar vestibular, eu fiz um semestre de cinema aqui na PUC do Rio de Janeiro, mas por N motivos, assim, que se eu for falar que vai dar mais 1 hora de episódio, acabou que não deu certo. Eu senti que não era o que eu queria, esse meio acadêmico. E aí, hoje em dia, eu faço direito, eu já estou quase me formando, mas eu vi que existia a possibilidade de continuar no universo de cinema sem a necessidade do mundo acadêmico. E cara, o que aconteceu? O Festival de Cannes, eu não sei se você sabe que eles têm um programa que são para jovens de 18 a 28 anos, de esquecer quantos dias agora, acho que uns 4 dias em Cannes,
A única coisa que você tem que fazer é enviar uma cartinha em inglês explicando os motivos por que você gostaria de ir para lá, porque você merece e tal. E aí, assim, eu não sei quantas pessoas que enviam, se são muitas, se são poucas, mas eu fui aprovado. E foi, assim, a maior surpresa, porque eu enviei muito despretensiosamente, assim, muito mesmo, assim. Eu enviei só por desencargo de consciência, sabe? Como se eu fosse me arrepender se eu não tivesse enviado. E, assim, eu fiquei sabendo um mês antes do festival, até um pouco menos, eu não estava com o passaporte renovado, eu quase pensei em não ir, mas eu falei, eu vou porque eu acho que isso pode mudar a minha vida. E, cara, eu fui, foi, tipo, a melhor experiência da minha vida, assim, né? Você viver em uma cidade pequenininha, onde é tudo o aglomerado ali, e você sentir que tá todo mundo vivendo e respirando cinema. As pessoas só falam disso, só falam dos filmes, assim, é uma coisa mágica, e ali é uma cidade de praia e tal. E eu fui em 2019, né? Isso foi em 2019, então foi no ano de Parasita, de Retrato de uma Mulher em Chamas. Eu vi esses filmes, de Bacurau, vi o Bacurau lá. Eu vi o The Lighthouse, né, o Farol. Não vi Era Uma Vez em Hollywood, porque o Tarantino ele não liberou, ele só liberou para quem era de imprensa. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Nessa época, eu não escrevia crítica. Eu era um usuário de Letterboxd, que, para quem não conhece, é uma rede social de cinema, e eu escrevia despretensiosamente os meus pensamentos lá. Mas eu já acompanhava uma galera que escrevia, e a atividade crítica me fascinava muito, porque eu sinto que cada vez que eu escrevo sobre um filme, eu descubro ele, sabe? É como se os meus pensamentos estivessem embaralhados e perdidos na minha mente, e quando eu organizo eles em 10, é como se eu redescobrisse o filme novamente, assim. Já eu até me emocionei escrevendo coisas, porque eu percebi coisas que eu não percebi antes. E, cara, eu fui, assim, meio que malandro com essa minha oportunidade de ir para Cannes. O que eu fiz? Eu não conhecia ninguém do mercado de crítica de cinema, nada. Mas eu fui para Cannes, tinha visto filmes meses antes de todo mundo ver, meses. Eu não sei se você lembra quando é que lançou o Parasita, o Bacurau, mas eu vi esses filmes em abril, que foram lançar, sei lá, acho que o Parasita ele foi passar, acho que na Mostra de São Paulo, quase fim do ano. Então, assim, eu senti que eu tinha um ponto de vantagem para usar a meu favor. E, como eu falei, eu tinha feito um semestre de cinema na PUC, então eu ainda tinha uns grupos no Facebook. E aí eu joguei lá. Galera, assisti uns filmes aqui que ninguém ainda escreveu crítica no Brasil, com exceção de uns 5 ou 4 caras que foram para o Festival de Cannes. Alguém interessado em abrigar os meus textos? Não precisa nem me pagar nada. Eu só queria um site que hospedasse meus textos. E eu consegui, assim, um site super amador, assim, era um site, assim, que, inclusive, valorizo muito, mas é um site pequenininho, é de cultura pop, filme nerd. Aí começou a entrar uns textos lá de Retrato de uma Mulher em Chama, nada a ver, sabe? Mas foi, e por que isso também, e como que foi gerando o efeito dominó? Por esse site, eu consegui ir para cabines de imprensa, porque eles já eram convidados. E como eu sou aqui do Rio, né, aqui tem muita cabine, junto com São Paulo, e aí eu comecei tímido, não falava com ninguém, aí do nada você entra ali naquelas rodas de conversa, aí quando você vê, tu já fez uma amizade ou outra, e aí quando eu vi, bum, eu já estava já inserido no meio, e eu fui pegando escadinha, sabe? Cada vez mais eu fui conseguindo ir para sites com um pouquinho mais de visibilidade. Se eu pudesse, eu ainda escreveria em todos os sites que eu já participei, mas não dá, né? Humanamente possível, ainda mais eu que faço direito, então eu tive que priorizar, e obviamente não é nada pessoal, todo mundo entendeu, eu fui dando prioridade para os sites que me davam mais visibilidade, e hoje eu estou no plano crítico e no plano aberto, assim, muito feliz. O plano crítico é um site assim mais acessível, que mais assim é menos um site de cinéfilo, mas mais um site assim, é aquele site que a pessoa que acabou de ver o filme, ela vai pesquisar ali no Google e vai achar de cara, então é bom que me dá esse acesso. E o plano aberto, que é do meu querido Matheus Chiori, é um grande amigo, ele é mais voltado para esse nicho cinéfilo, assim. Então, assim, eu fico feliz que eu tenho essa oportunidade de ter essa visibilidade para esses dois públicos. E aí é isso. É assim que eu estou
fazendo cobertura de festival. Comecei a fazer muito festival online, né? Eu ia para o festival de Tiradentes como crítico credenciado, fiquei felizaço, mas infelizmente, e foi o certo a se fazer, eles cancelaram de última hora, porque o Covid ele piorou e tal, enfim. E é isso, eu estou aí seguindo a minha trajetória, passo a passo, devagarzinho, conquistando meu espaço e cada vez descobrindo mais cinema e descobrindo que eu não sei nada de cinema, né? Acho que é importante você ter essa humildade também. E, aliás, me deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você não vai em cabine de imprensa, né? Porque eu nunca te encontrei. Ou você... Como é que é isso? O que acontece? Eu ia muito em cabine de imprensa, muito, mais de 10 anos em cabine de imprensa, mas aí eu comecei a trabalhar no mercado exibidor e aí ficou um pouco mais complicado, porque eu trabalhei em cinema em Niterói, as cabines são do Rio, também trabalhei no Joia. No Joia eu conseguia ir, quando era em Botafogo, geralmente era em Botafogo, né? Então eu consigo ir muito. Mas aí depois eu dei uma parada e tal, aí depois eu saí do mercado exibidor, dei uma pausa em cinema, um pouco, tava muito na minha cabeça, eu precisava descansar. Aí eu fui trabalhar em outros negócios, né, que eu tenho e tal. E aí agora que eu tô voltando, mas que o guia acabou dando certo, né, que eu criei o guia e tal, o guia já existe há muito tempo, então começou a ficar muito... tem muita visibilidade, a minha irmã entrou no negócio também, então o negócio já cresceu, ficou um negócio gigante agora, tem CNPJ e tudo, então aí eu estou voltando aos poucos aí e tal. Mas eu recebo muito link de filme, né, tipo, para assistir e tal. Como a minha agenda estava muito cheia, estava complicado de ir nas cabines. Eu voltei a ir às cabines agora. Eu fui na cabine ontem, do Me Tira da Mira lá, da imagem. Eu tava lá, é filme do meu amigo, né, do Chu, tinha que ir para prestigiar no mínimo. Mas fui, gostei. Fui em Moonfall, fui recentemente em... que mais alto que eu fui? Fui em A Jaula, que é um remake de um filme argentino, né, do 4x4. E vou voltar aí mais. Quem sabe nos encontremos aí. Eu acho que a gente se desencontrou, então, porque especificamente essas que você citou eu não fui, mas eu já fui em outras já esse ano. Eu fui no Batman. Qual foi? Esqueci já, mas a última que eu fui foi o Batman. A do Batman foi no Barra Shop, né? Minha irmã que foi nessa. Minha irmã foi lá no UCI para assistir. Mas o Michel me fez a mesma coisa. E tua família? O que eles acharam dessa questão cinema na tua vida? Pode contar pra gente aqui. Porque é até importante, porque tem muita gente que realmente às vezes sofre uma certa pressão da família, né? Pô, não incentivaram no início, depois viram que estava dando certo. O que você pode falar pra gente de relato aí para essa garotada que vai escutar a gente algum dia e tá querendo entrar nessa área, né? O que você acha aí? O que você pode falar pra gente? Cara, então, assim, eu acho que a preocupação da minha família é uma preocupação de várias famílias, que é justamente esse medo de não conseguir nada na área audiovisual, né? De não dar sucesso, desemprego, de não ter um futuro garantido. E, assim, o meu pai, por exemplo, uma figura completamente diferente de mim. Acho que eu nunca falei isso em público, mas ele é ex-jogador de futsal. Então, tipo assim, é um mundo completamente diferente, sabe? Porra, um mundo de futebol, malandragem, não sei o quê. E eu aqui, mundo de arte, sabe? Coisas completamente opostas. E enfim, acabou que eu nunca tive muito esse apoio, mas assim, um apoio, uma falta de apoio por um cuidado também, por acharem, né, que eu tinha que ir para algo mais seguro. E é claro que entra esse conflito de forças, né, entre respeitar a vontade do filho e deixar ele, enfim, e acreditar que ele vai ser o melhor, um dos melhores para, de repente, conseguir algo, mas também ainda exercer esse papel de pai e tal, cuidado. E aí, eles até no início, eles aceitaram um pouco a ideia de faculdade, mas eu mesmo, eu me decepcionei um pouco, assim, é claro que eu não estou fazendo um discurso anti-faculdade de cinema, mas assim, eu acho que é diferente do que muitas pessoas imaginam por N motivos que dariam um outro episódio à parte aqui. E eu fui vendo e eu comecei a pensar o que eu quero para a vida, né? E assim, começou a se formar muito concretamente em mim um futuro em que eu trabalharia com outra coisa, assim, formalmente, né? Repetindo, eu estou me formando em direito e, pô, fazer algum concurso público, ficar na área de direito
E o concurso público, acho que todo mundo sabe aqui no Brasil, seja para bem ou para mal, que é uma rotina mais suave, mais tranquila, e conseguir conciliar isso com as minhas escritas de cinema, sabe? Algo que já vai me completar, já me fazer feliz. Então, eu tirar minha segurança financeira, minha rendinha, estabilidade de uma outra área, né? Essa área do direito, administrativa, e ficar no cinema pela paixão, pelo reconhecimento. Claro, seria hipócrita dizer, né? Quem é que não quer ser reconhecido e tal. Então, assim, cara, é difícil, né, eu falar que hoje, assim, sendo muito realista, eu me vejo ganhando dinheiro com cinema de alguma forma em um futuro. Assim, eu vou deixando as coisas irem naturalmente, sabe? Hoje eu consegui coisas e tal, já entrevistas, convites para lugares que eu jamais imaginaria há um ano atrás, às vezes até 4 meses. Então, assim, eu vou devagarzinho, vai que uma hora surge. Mas, assim, realisticamente, eu estou me planejando para conseguir estabilidade em um outro tipo, mas que também me dê espaço horário, né? Infelizmente o dia ele não tem 48 horas, mas de conseguir também viver minha rotina de cinema. Show de bola, rapaz. É isso aí. Eu estudei na PUC também, cara. E eu estudei lá informática, cara. Nada a ver também com cinema, né? E eu também não me sentia. Como é que eu posso falar? Não é nada contra o curso da PUC, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? O curso da PUC é bem legal, tem muitos professores muito gabaritados, é muito legal mesmo. Mas a minha visão de cinéfilo é uma visão que eu prefiro deixar dessa maneira, sabe? Eu não queria muito ir a fundo nas questões um pouco mais, sabe? Eu acho que é importante para mim, então foi uma decisão minha mesmo. Eu fiz informática e lá eu fiz a revista Pilotis, cara, muito tempo. A revista, não sei se você chegou a pegar essa revista, tinha uma revista chamada Pilotis e lá tinha uma parte de cinema. Durante algum tempo eu fiz essa parte, mesmo sendo de informática, né? Mesmo andando de terno, maletinha, parecia o 007 chegando na PUC. Porque, para nós, obviamente, a PUC de informática, você tá com a vida feita. Todo mundo sabe disso. Dá dinheiro pra caralho mesmo, entendeu? E você se torna um profissional bacana, mas não era o que eu queria, né? Ou pelo menos não era o que me deixava feliz. Eu quero ser feliz, né? Então, esse conflito eu te entendo bem, Michel. É só saber dosar e saber encaixar no seu tempo que tenho certeza que você vai ser feliz e ganhar dinheiro. Vai dar tudo certo. Olha só, vamos passar aqui para um outro assunto. Seguinte, Michel, alguns festivais de cinema, cara, de todo mundo, eles estão bloqueando a presença de filmes russos na sua seleção, né? Uma coisa que eu, particularmente, acho uma coisa bizarra, bizonha, uma coisa loucura, por conta da guerra que está tendo, né, na Ucrânia contra a Rússia, contra a Ucrânia, aquela confusão toda lá, cenas lamentáveis aí que a gente vê todo dia. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Você acha que eles têm que bloquear mesmo os filmes? Não tem? O que você pode falar um pouco sobre essa questão, cara? Então, assim, para mim é até uma questão muito simples. É óbvio que eu acho também um absurdo, né? E eu vou até que eu vou dar uma volta, mas para justamente chegar no ponto que eu quero falar. Mas, assim, às vezes eu vejo pessoas falando, assim, pessoas que eu respeito muito ali nas atuações políticas que elas fazem, que são pessoas muito versadas em cinema, mas que às vezes eu vejo reproduzindo certos pensamentos, e aí eu vou falar justamente de um lado oposto para depois falar da Rússia, que, cara, assim, tipo, falando assim, quando o filme já é norte-americano, eu já olho com ranço porque é filme imperialista, porque é filme sobre dominância cultural, valores capitalistas, não sei o quê. Mas, pô, calma aí. Porque uma pessoa que está dizendo isso, ela está completamente ignorando a possibilidade de um cineasta falar contra o seu país e fazer um cinema de contrabando. Eu adoro esse termo, inclusive foi um termo que deu um nome para uma revista que surgiu ano passado de cinema, que eu gosto muito, dos críticos Matheus Fiore e Wallace Andrioli,
revistaça, mas enfim, justamente sobre essa capacidade de cinema de contrabando, que quem são os contrabandistas? Os diretores contrabandistas eram diretores que eram contratados por estúdios para fazer filmes padrões, assim, mais mecanizados, aquela coisa da estandartização do cinema, mas eles conseguiam inserir os seus traços de autor ali, sabe? E depois isso foi se expandindo. Quantos diretores fazem um filme que pode ser lido numa primeira camada como um filme que apoia os Estados Unidos, mas se você for analisar o filme, ele tem todo um discurso escondido nele contra. Sabe? Pô, Verhoeven, cara, que é um diretor mais contrabandista que Verhoeven, ele fazia o Tropas Estelares, que, porra, na época foi massacrado, maluquice. Pô, falaram que era filme fascista, não é possível que não enxergaram que o filme é o oposto. E a Scarface, eu escutei recentemente uma pessoa que eu acho muito inteligente, e eu não vou expor aqui, justamente por eu admirá-la, mas ela falou que Scarface era um filme imperialista, mas o Scarface é um filme que está criticando a indústria de dentro. Então, assim, eu tô dando essa volta toda, que, cara, é a mesma coisa com a Rússia. Como é, não dá para tu dizer que um diretor, né, não dá para você punir um cinema de um país só pela naturalidade, só pela nacionalidade dele, né? É você não entender que o cinema ele pode fazer esse trabalho de dentro para fora, de criticar, às vezes até um filme financiado pelo governo, porque cinema é essa contradição maluca, às vezes o filme é financiado pelo governo, fala mal, né? Pô, quantas músicas aí durante a ditadura colocavam mensagens escondidas, né, lá do Cálice. Então, cara, é maluquice, não dá para você punir a arte, cara. A arte, tipo, ela dá o seu jeito de se, sabe, de existir, não é incabível. Aí, pô, eu não sei se é verdade, porque, na boa, se for verdade, a gente chegou num estado de mundo insano, mas, pô, falando que estão cancelando o Dostoiévski, pô, pelo amor de Deus, cara, não, entendeu? Não, é uma parada que não tem como. É doideira danada, é uma doideira danada. A gente já estava falando com o Arthur agora há pouco, do Leviatã também, que é um filme russo que eu adoro. O Leviatã, ele é um filme que tem um recorde lá no Cinejoia, Michel. Os ingressos acabaram, acho que em 15 minutos, para uma sessão do Leviatã, assim. O Joia foi o primeiro cinema a passar uma sessão de pré-estreia dele, tinha ganho muito prêmio e tal, muitos prêmios. E é um filme que, pô, cara, mete o dedo na ferida ali, várias questões ali, é uma crítica social enorme ali. Então é isso, né, cara? A arte é bizarra, assim. Quando eu comecei a ver que... E o meu medo é que, assim, daqui a pouco a gente tem os grandes festivais do Brasil aqui, né? Espero que, primeiro, que a guerra não continue até lá. Primeiro, que a guerra não continue, que acabe logo esse negócio todo. E que, poxa, de alguma forma, e assim, tendo a guerra ou não tendo a guerra, que, pelo amor de Deus, né? Que deixem os filmes russos chegarem na tela. Aliás, só refletindo aqui, imagina que bizarro a gente, durante a ditadura militar, e o Festival de Cannes cancelando filmes brasileiros, né? Então, assim, não dá. Sim, não dá. Exatamente. Ou até mesmo filmes brasileiros de agora, né? Com o governo que a gente tem. Não, olha lá, o governo deles que eles têm lá. Imagina, é mais ou menos a mesma sequência lógica, né? Pelo menos na minha visão, né? Então, assim, não tem como imaginar um negócio desse. Né? Bizarro, é muito triste. Na verdade, é triste, cara. É um negócio triste. Tu falou aí do Dostoiévski, então, cara, bizarro, né? Cancelaram o curso do Dostoiévski. É um negócio bizarro. Mas aí depois parece que voltaram atrás até em alguns lugares e tal, porque, obviamente, a repercussão foi mega negativa, né? Ó, o Alisson tá falando que não é tudo verdade, vai passar um filme, ó, do Vertov, é o opositor ao Putin, né? Vai passar acho que um documentário russo lá, né? É verdade. Não, saiu a lista hoje, né? Acho que Vertov, ele quis dizer o Dziga Vertov, não? Do cinema russo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não saiu, eu não sei se tem outro Vertov recente. Saiu a lista hoje, né? Alisson, depois você atualiza a gente aí. Mas que bacana. Bom, eu entendi o que o Alisson quis dizer. Pelo menos o É Tudo Verdade vai passar um filme russo. E isso é mais bacana, ó. É o Dziga mesmo, ó, o Alisson falou aí. Show de bola.
Então, beleza, show de bola. Esse documentário é sobre o opositor do Putin, não é isso? O Alisson, depois você atualiza a gente aí para saber sobre o que esse filme está falando aí. Sobre a história da Guerra Civil. Ah, aí, ó, bacana. Show de bola. Isso aí, então pronto. Graças a Deus aí temos aí um festival de cinema importantíssimo, para tudo verdade, fantástico, que está trazendo aí um filme russo, e é isso aí. Tomara que os outros festivais também tragam e vamos em frente aí, porque é complexo, né? Seguinte, Michelzão, os críticos de cinema, Michel, eles têm, com seus textos, estrelinhas, bolinhas, raiozinhos, ou qualquer coisa que inventam para poder dar nota para os filmes. Você acha que, de alguma forma, vocês influenciam, hoje em dia, o espectador, a espectadora, para ver um filme no cinema, no streaming? E das coisas que você já observou, por mais que você ainda não conheça todo mundo, muita gente nesse universo, você acha que a classe dos críticos de cinema no Brasil é uma classe unida? O que tu pode falar pra gente? Nossa, são duas perguntas assim. Tá, me deixa eu responder primeiro de influenciar e tal. Cara, então, eu acho que, inegavelmente e infelizmente, no meu caso, assim, infelizmente, mais ou menos, mas que sim, muita gente confunde o crítico de cinema com o recomendador de filmes, né? E, pô, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece, acho que com todo cinéfilo, assim, mas com vários amigos meus que não são do ramo de cinema, mas que vêm cinema casualmente, me chamam direto no WhatsApp, me recomenda um filme aí. Assim, não é que eu me incomode com isso, mas eu não sou só isso, sabe? Eu não sou só essa máquina de recomendar filmes. E, cara, hoje em dia, muita gente, e eu acho que muitos críticos incorporaram isso à atividade deles, e é um outro debate, mas é se botar nesse papel de dizer se vale a pena um filme ser visto ou não, né? Quantos títulos de vídeos no YouTube vale a pena ver o The Batman? Não veja The Batman. Complicado, né? Porque não é essa a função do crítico, mas assim, é claro que existem influências que não tem como fugir. Eu estava conversando com um amigo, né, assim, da minha geração de crítico, que pelo menos ali no meu nicho, uma galera ali de uma crítica que está mais concentrada ali no Twitter, por exemplo, a gente admira muito o querido Felipe Furtado, que é um crítico de uma geração mais velha, e a gente respeita a opinião dele, e ele tem lá o letterbox dele, com as estrelinhas dele. Então, assim, é claro, e assim, ele é um cara rígido, que não dá muito notão. Então, assim, se a gente vê um filme que tem lá umas 4 estrelinhas dele, já chama a nossa atenção. Então, assim, influências são inegáveis. Não dá para... Todo mundo é influenciado por alguém. Só que não dá para a crítica se limitar a isso. A crítica ela tem que destrinchar e pensar e fazer o filme se estender para depois da existência dele. E não o antes, dizer se tá bom, se é ruim, porque não é muito... Não, mas não é esse papel qualitativo do bom, do ruim. Mas dá para ser mais sofisticado que isso, sabe? Dá para... Por isso, nos meus textos, eu nem me preocupo em, será que uma pessoa que não viu o filme vai entender meu texto? Não, porque eu não tô... Assim, eu não estou fazendo o meu texto para ela. Se ela ler e entender, ótimo, é um plus que foi meio que sem querer. Mas eu quero, como crítico, e falando pessoalmente por mim, eu quero que uma pessoa veja o filme, vá na minha crítica e descubra novas possibilidades, ou uma visão diferente da dela que ela discorde, mas que faça ela pensar o filme de maneira diferente, sabe? Então, assim, mas é claro que a gente influencia. É claro que quando eu vejo um filme numa cabine de imprensa, eu vou no meu Twitter e falo, pô, esse filme é foda. E esse filme... Mas eu não vou ficar só nisso. Isso é meio que uma palhinha, sabe? De qual vai ser o meu texto. Mas eu quero que as pessoas vejam os filmes que elas quiserem. Até os filmes ruins educam, né? E, cara... Enfim, eu não sei se você quer me interromper para falar alguma coisa sobre isso, mas se eu já puder ir já para a segunda parte, já pode sei. Pode ir para a segunda parte.
Tá bom. Cara, então, assim, é uma, não é uma classe unida, assim, apesar de eu pessoalmente conhecer mais a galera do Rio, mas com as redes sociais, não, você conhece gente do Brasil inteiro, então eu sigo críticos do Brasil inteiro. Então, assim, é claro que não é uma classe unida, tem muita picuinha, mas também, cara, eu, eu acho que eu tô aqui pensando, eu nem sei se é para ser uma classe unida, assim, num sentido utópico, porque você não acha que seria muito estranho se a crítica fosse homogênea, se todo mundo tivesse uma mesma opinião, assim, se não surgissem... Eu sempre desconfio de filmes que todo mundo ama ou que todo mundo odeia. Quando já é aquele filme que a fulano odiou, ciclano amor, eu já... Opa! Então, eu me preocuparia com um cenário de crítico que não houvesse discordância. E não só discordância sobre os filmes, mas discordância sobre os métodos, sabe? Sobre as correntes que se seguem, influências. Cara, se a gente for ver a própria época ali do surgimento, ali o Eda Carrier do cinema, que são grandes influências para mim, mas assim, eles eram meio malucos, assim, eles eram meio que mal educados até. Eles faziam artigos acabando com outros críticos, filmes, destruíam carreiras. E, assim, o campo de crítica, assim, como esse campo é de batalha mesmo. Mas claro que tudo tem que ter o seu limite, né? Esferas pessoais, os xingamentos, né? Calma, também não. Mas eu vou te dizer que eu gosto dessa ideia de dialéticas, sabe? De pessoas apaixonadas com opiniões intensas e que por isso rola essas faíscas, essas personalidades fortes e tal. E é isso, porque o mundo é múltiplo, opiniões diferentes, correntes diferentes. Eu, por exemplo, eu poderia declarar que eu odeio certos métodos e tal. Eu, por exemplo, não gosto de influência de Roger Ebert. Ó, revelações exclusivas aqui. Acho que esse cara... Então, assim, e aí é claro que eu vou ter muitas discordâncias de quem segue análises de Roger Ebert, e vai ter gente que vai ter discordâncias de quem segue influências da carreira do cinema e tal. Então, assim, eu curto quando essas discordâncias são sobre as paixões de cinema. Mas quando já entra já numas coisas pessoais, meio bestas, que extrapola esse campo das paixões pelo cinema, é bobo, porque é claro que eu já escutei muita história, assim, histórias que não fazem sentido, história de crítico que tá com inveja do outro, aí ele quer queimar. Então, assim, aí não. Assim, eu não sei se ficou muito clara a minha opinião de onde que eu acho válido. Sim, não claro. Esse consenso, sabe? É mais ou Show de menos bola. isso. Show de bola. Gostei dos arranjos que você trouxe para essa pergunta. Interessante. Grande Michel. Michel, olha só. Deixa eu só falar aqui, pessoal, que a gente está falando do filme que vai passar no É Tudo Verdade. Eu peguei a informação aqui. É um filme de 1921 do Vertov, que conseguiram uma cópia jamais publicada, né? Jamais foi exibida e considerado perdida pelo próprio diretor. Então, muito bacana aí, ó. É uma oportunidade para vocês assistirem um filme lá de 1921, a história da Guerra Civil. E eu confundi com o outro, o Navalny, que é do Daniel Roya, que também vai estar na seleção do É Tudo Verdade, que narra como um dos líderes da oposição russa, Vladimir Putin, o Alexei Navalny, sobreviveu a um envenenamento. Então, assim, tipo, mas esse filme ele não é russo. Então, só para vocês entenderem aí, tem dois filmes aí sobre... um é russo mesmo, o outro, mas os dois falam sobre alguma temática russa. Muito interessante, hein, pessoal? Não percam esse É Tudo Verdade, que é uma das melhores seleções aí dos festivais. Eu lembro que eu vi Flea, filme agora super badalado, porque tá em tudo que é... Tem três indicações ao Oscar, né? Eu lembro que eu vi no É Tudo Verdade 2020 online, muito bacana, grande Flea, filme dinamarquês. Ô, Michelzão, seguinte, cara, quero saber muito a sua opinião sobre uma questão. O Cinderela Baiana, Michel, não sei se você já ouviu falar desse filme, ele é um clássico do nosso cinema, né? Um filme aclamado pela sua ruindade, pela sua falta de técnica
beirando ao bizarro em 99,9999998%. Mas eu queria saber de você uma coisa. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Uma boa pergunta, apesar de eu não ter visto Cinderela Baiana, mas como a pergunta é sobre filme ruim de maneira geral, né? Assim, eu acho que vou tender mais para um posicionamento relativista mesmo, de achar que cada um, o bom ou ruim, é sempre uma questão de subjetivo. E claro que você vai respeitar mais as opiniões quando você reconhece que a pessoa tem mais repertório. Aquela pessoa que estudou, aquela pessoa que viu, mas mesmo aquelas pessoas com repertório, não sei o quê, ainda tem as esferas pessoais, conexões que são alguns gatilhos, história de vida e tal. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, um segundo ponto, que para mim é o mais importante, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de filme ruim, porque eu acho que quando se fala nos supostos filmes ruins, eu acho que é um discurso que vem muito de uma visão tecnicista de cinema e do cinema com procedimentos certos ou errados, um enquadramento de câmera que é melhor do que o outro, um esquema de roteiro que é melhor do que o outro. Muito se fala, por exemplo, de atuação, que é para mim um exemplo mais claro. Às vezes uma atuação mais histriônica, assim, mais exagerada, e muita gente já de cara já detona que a atuação é um lixo. Mas calma aí, não existe um dicionário de uma boa atuação. A atuação vai estar de acordo com a proposta do filme. E se for um filme mais exagerado mesmo? E se for um filme do Tim Burton, o Batman Returns, com aquelas coisas, as cores, a cidade reformada, um filme de quadrinho, por que não uma atuação mais, sabe, mais louca, mais maluca, gritos, o antinaturalismo? A gente tem que ter cuidado com essa dinâmica do naturalismo com o antinaturalismo, né? Muita gente acha que a atuação boa é a atuação natural, sabe? Que parece mais uma pessoa de verdade. Mas não, eu procuro ver cinema tudo com a proposta do filme, de cada mundo. Muita gente detona os filmes do Tony Scott, por exemplo, os últimos filmes dele, assim, com uma seara, filmes de ação, de gênero, mas com experimentações formais, aquelas coisas, aquelas visões distorcidas, uma hipervelocidade, e aí fala que ele não sabe montar. Pô, que isso, pelo amor de Deus. É a proposta do filme, é um filme moderno, às vezes pessoas dizem que o filme é ruim porque a câmera ela é tremida, não, é uma proposta. Então assim, sabe, é tudo. Muita gente diz que muita gente chama escolhas conscientes de ruim. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não criar conceitos gerais sobre cinema, né? A gente tratar o cinema menos como esse universo único e tratar cada filme como um pequeno universo com regras próprias. Cada filme tem sua regrinha. Então, eu acho que a gente... Porque muitos dos filmes que as pessoas dizem ruins, muitas vezes é isso. É a pessoa não entendeu a proposta. Mas, assim, o que eu chamo de filme ruim? Filmes que normalmente eu digo que são ruins. São filmes que têm uma direção, como é que eu vou dizer? É que não é exatamente a palavra certa, mas genérica. Um filme que o diretor pegou o roteiro e ele só ele só filmou. Ele não pensou em nada de linguagem, ele não pensou em reforçar elementos do roteiro, certos temas. Ele filmou tudo da maneira mais simples, da maneira óbvia. Assim, não são palavras exatas, mas acho que está dando para entender pelo contexto. São esses os filmes que normalmente me desagradam e eu chamo de ruim.
Mas claro que também tem filmes que, às vezes, o diretor fez várias escolhas, mas eu acho que foram escolhas que, dentro das regras do universo do filme, também não fizeram muito sentido, né? Então assim, é complexo. Acho que dá mais para me estender aqui. É complexo, mas o que eu acho divertido é porque, assim, para mim, falar sobre cinema não é nem discutir, que eu acho que essa palavra é muito feia, né? O argumentar, duelar nos argumentos sobre cinema tem que ser também uma coisa divertida, né? Por isso que eu até entendo quando, assim, as pessoas taxam determinados filmes de é muito ruim e tal, não sei o quê, porque a gente se diverte, às vezes, com as explicações, né? Tipo, o porquê que você é ruim. E, às vezes, quando a pessoa leva para um lado um pouco mais na tranquilidade, sempre com muito respeito, né? Às vezes eu falo aqui do Cinderela Baiana, pô, um filme não sei o quê, por favor. Mas, cara, o cinema, eu falo que é sempre um ponto reciclável, de qualquer forma. O Cinderela Baiana, por exemplo, tem professores que mostram ele em salas de aula e falam por que poderia... O que está errado aqui, tecnicamente falando. Sabe? Isso eu acho legal. É bacana, porque aí você vai aprendendo a partir das questões, entendeu? Aí é uma questão mais técnica da coisa, entendeu? Uma questão mais técnica da coisa. Então, assim, eu acho super divertido. E eu brinco muito com o Nicolas Cage, inclusive, em relação a isso. Né? Os filmes dele... Não vou nem falar muito de Nicolas Cage, porque, olha, Nicolas Cage realmente me tira do sério. Se tem a pessoa que me tira do sério, é Nicolas Cage e Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo. São duas pessoas que me tiram do sério hoje em dia. Léo Pereira e Nicolas Cage. Mas depois a gente vai falar um pouco mais de futebol. Ô, Michel, é o seguinte. Existem algumas premiações bem famosas no mundo do cinema, né? Tem Berlim, tem Veneza, tem Cannes, que você teve lá, e etc. E tal. E tem o Oscar. O querido Oscar, que talvez seja o prêmio mais famoso aí da indústria, né? Do cinematográfico. E nele tem a categoria de Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E o Brasil, Michel, em muitos anos indicou alguns filmes que parte do universo cinéfilo não concordou com a escolha, né? O filme que foi indicado pelo Brasil. Mas eu queria saber de você uma coisa. Qual é a importância de um filme brasileiro ganhar um Oscar de filme estrangeiro? É muito importante isso? Ou o Oscar é uma grande bobagem? Assim, primeiro de tudo, eu não considero o Oscar como um critério qualitativo, né? Acho que para todo mundo já está claro, assim, mais do que claro que o Oscar é indústria, corporativismo, lobby, mercado, né? Usando bem essas palavras capitalistas mesmo, e não palavras artísticas, ou melhor, filme. Mas, cara, a indústria, de certo modo, é também o que está fazendo a roda girar. Então, assim, é importante um filme ganhar, um filme brasileiro ganhar Oscar? Mesmo que não seja, que vá significar que ele é o melhor filme. Mas, primeiro, porque é a visibilidade internacional. Eu, que não sou fã de Oscar, faço lá a minha maratoninha de melhores filmes, imagina quem é que é fã. As pessoas veem o filme ganhador, tem gente que vê os indicados. É importante ganhar e fazer os olhares se voltarem para o Brasil. Se ganhar o Oscar, significa que vai fazer algum investidor abrir o olho e querer vir para cá financiar um diretor. Por que não, sabe? Vamos usar isso ao nosso favor. É mais ou menos o que eu penso, sabe? É uma coisa bem direta, assim. Show de bola. E, calma, uma outra coisa que é muito importante, mas eu acho que pode até ajudar numa valorização interna da própria população brasileira, de recuperar um certo status, sabe? Porque é isso, a pessoa vai ver, pô, o Brasil ganhou um Oscar, hein, sabe? Aí começa aquele burburinho, aquele papo. Eu acho que, mesmo não gostando da lógica, por que não vencer, né? Já que você está no jogo, por que não vencer? Show. Ô, Michel, o Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens dos últimos tempos, né, lutando salas de cinema, parte do público louvando as ações do Capitão Nascimento, né, vibrando com aquele personagem brilhantemente, na minha opinião, interpretado pelo Wagner Moura, né, muita força aquele personagem. Esse filme, inclusive, ganhou o Urso de Ouro
de Berlim das mãos do Costa Gravas, né? Para quem conhece, Costa Gravas é um diretor que tem uma filmografia muito voltada para a questão dos direitos humanos, né? E para algumas pessoas essa equação não fechou, né? E algumas pessoas, Michel, acham que esse filme, de alguma forma, e por conta também de tudo que aconteceu, né, na questão presidencial depois do Brasil, né, que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão. Você acha que o cinema ele tem realmente esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Cara, acho que talvez seja a pergunta que eu chegue mais sem respostas com mais certeza, assim. Eu acho que o cinema, com certeza, influencia na sociedade, ajuda a estabelecer tendências, costumes, né? Inclusive, eu já li um trecho do livro do Jean-Claude Carrière, acho que é A Linguagem Secreta do Cinema, é esse? Não sei se você sabe, mas que foi um colaborador dos roteiros do Luiz Buñuel. E, cara, ele fala uma coisa que me fascina muito, né? Que, por exemplo, a gente, né, de 2022, estamos em 2022, quando a gente vê um filme de Roma Antiga, por exemplo, a gente fica no nosso imaginário menos a visão de Roma real do que e a visão do cinema de Roma, uma visão criada. Então, assim, o cinema ele até muda a nossa percepção de história. O cinema não é uma mídia olfativa, né? Então, o cinema até ajudou a higienizar o passado, no sentido, cara, o passado também era muito fedorento, tinha muito fedor, questão de esgoto, da própria higiene das pessoas. E como a gente é criado muito por essa visão de cinema, que não tem, que só tem esse aspecto visual e do áudio, não, a gente esquece desse elemento. Então, assim, é claro que o cinema influencia no modo como a gente observa a sociedade, o passado, o futuro. Mas, cara, honestamente, eu posso estar muito enganado, porque aqui é puro campo especulativo. Eu não sei se um filme vai fazer a pessoa mudar de posicionamento político. Porque aí eu acho que isso já é algo mais enraizado, sabe? Não sei se uma pessoa de esquerda vai ver um filme do Olavo de Carvalho e vai falar, porra, não, agora eu sou de direita. Ou se um cara de direita vai ver um filme do Dziga Vertov, do Eisenstein, e vai falar, pô, não, esse cara aqui, isso aí estava certo. Eu acho que já são coisas mais difíceis que eu não associo. Eu não consigo fazer esse nexo de causalidade entre o Tropa de Elite, por mais que eu acho que seja um filme problemático. Mas não sei se consigo. Eu acho, sim, que ele suavizou a visão sobre o BOP, da polícia como herói e tal. E aí vai surgir um segundo filme, não é bem assim, meia-culpa. Mas num aspecto político mais geral, não sei. Prefiro ficar meio na berlinda, porque eu acho muito especulativo, assim, sabe? E acho que tem mal volta nessa pergunta. Não, foi ótimo. Show de bola. Aqui tem todo tipo de resposta para essa pergunta, cara. Todo tipo de resposta. Tá tranquilo. Eu entendi seu pensamento. Show de bola. Show de bola. Olha só, Michel, já tá quase chegando no final, já tem 53 minutos. Viu como passa rápido? Ó? Passou rapidinho, ó. Mais rápido que o primeiro tempo do Flamengo contra o Bangu. Passou rapidinho, pessoal. Seguinte, Michel, tem uma última perguntinha aqui, e depois a gente vai pro Boomerang Cinéfilo, que é rapidinho. Seguinte, muitos diretores de cinema, diretores e diretoras, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, que simplesmente não assistem a filmes. Eles buscam suas inspirações de outras artes, de outras questões, né? De outros segmentos, de outros lugares. Eu queria saber de você, tua opinião. Você acha que um diretor de cinema ele precisa ser cinéfilo, ele precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum, buscar referência de outros lugares? Então, assim, é óbvio que um cara pode ser... É óbvio que podem existir
as exceções, né? Um cara que é o maior cinéfilo do mundo, viu 1 bilhão de filmes e aí vai lá fazer um filme e na prática não dá em nada. Ou um cara que nunca viu nada, às vezes uma criança, sei lá, ela pega uma câmera e faz um filme experimental. Então, assim, não é a regra, mas a tendência, quanto mais a pessoa souber, quanto mais tiver referencial, eu acho que é o caminho natural, e principalmente se você tiver boas referências, né? Porque também tem esse cuidado, né? As referências de muitos diretores contemporâneos, para mim, são referências meia boca, assim. Um diretor contemporâneo que se inspira em Nolan. Pô, na boa. Aí, para mim, é a mesma coisa que não ter referência, entendeu? Então, mas eu acho que se a pessoa for bem orientada para um caminho, principalmente entender mais o cinema clássico, entender, por exemplo, olhar cinema mudo para entender questões de encenações, de direção de ator, ou, por exemplo, olhar a época das novelas vagues, França, Nova Hollywood, onde os diretores estavam mexendo muito a câmera, sendo muito criativos num cinema mais móvel, olhar o cinema clássico, se quiser ir para uma abordagem mais meticulosa, da câmera mais rígida, com maior graciosidade. Porque eu acho que se a pessoa não tem referências e vai dirigir um filme, eu acho que tem tudo para ela entrar naquilo que eu já respondi, que é o que eu acho, a minha concepção dos filmes ruins, que a pessoa vai filmar o roteiro, ela só vai filmar, ela não vai tirar a ideia do roteiro. Ela vai filmar como uma visão mecanizada, eficiente, sabe? Ela vai filmar eficientemente. É uma cena de diálogo. Beleza. Ela vai escolher ali o plano e contraplano. Claro que um plano e contraplano tem muito valor e pode ser usado com muita inteligência, de um potencial dramático. Mas, assim, o diretor, às vezes, ele não tem criatividade. Ele vai pegar ali, vai resolver no plano contraplano, ele vai decupar uma cena, ele não sabe direito qual a visão artística dele do filme, ele vai querer cobrir o plano o máximo possível, vai botar uma câmera ali, uma câmera num outro ponto, e depois na edição vai ver qual que fica melhor, mas sem uma visão, sabe? Para mim, tem que ter essa visão artística. Essa visão artística na hora de fazer a tradução do escrito para as imagens. Então, é isso. E quanto mais filme a pessoa vê, mais chances ela tem de conseguir ser esse diretor artista e não esse diretor mecânico, vamos dizer assim, usando esses termos. Show de bola. Eu falo aqui que, assim, eu não consigo entender como é que algumas pessoas não veem filme e tal. Acontece no cinema brasileiro, também acontece no cinema mundial. Assim, eu acho que tem que ter um mínimo de referência, né? E gostar também, né? Você está indo filmar um filme, tá rodando, virou cineasta, é que você gosta daquilo, né? É questão também do desejo, do prazer de estar ali, né? Não sei. É o que eu penso aqui. E eu gosto muito mais dos diretores cinéfilos. Adoro ver dentro dos filmes, né, aquelas referências, né? Sempre tem uma coisa ou outra, né? Que é muito bacana. Às vezes de maneira sutil, às vezes um pouco mais de maneira meio jogada, assim. Mas de qualquer forma é bastante. Mas lembrando aqui que um exemplo que eu lembrei aqui de que diretor cinéfilo não é garantia de bom filme, lembrei aqui desse último do Woody Allen, o Festival do Amor, Rifkin Festival. Filme cheio de referência cinéfila, eu não gostei. Eu acho que sei lá, meio bobo. O filme vai ficar recriando as cenas favoritas da vida dele. Então, assim, você vê que também ver muitos filmes não é solução de nada. Claro, minha opinião sobre o filme. Há pessoas que podem gostar muito, mas eu pensei nesse exemplo aqui. Tá. Show de bola. Ô, Michel, agora a gente está chegando no final do programa. Desde já te agradecendo aí pela presença, ter disponibilizado esse tempinho aí entre os livros de direito, as críticas cinematográficas, para poder falar aqui um pouquinho o que você pensa. Tô adorando, cara. Acho que você abriu aí vários argumentos interessantes sobre várias perguntinhas aí que foram feitas. E depois, como eu te falei, eu gosto de rever,
né? Então depois eu vou rever o nosso papo e refletir cada vez mais sobre todas essas janelas, né? Que você foi mergulhando e colocando a gente. E, cara, te agradecer desde já pela presença. Agora a gente vai fazer o Bumerangue Cinéfilo, Michel, que não sei se é do teu tempo isso, mas antigamente o programa da Marília Gabriela. E ela falava assim, uma cor, uma roupa. Aí a pessoa ia falando com uma frase ou uma pequena palavra, uma palavra ou uma pequena frase. E aí a gente termina esta noite maravilhosa de terça-feira com o tricolor Michel Gutvilen. Esse nome aí, Gutvilen, vem de Michel. Seguinte, Michel, vamos lá então. Michel Gutvilen, o que mais incomoda um crítico de cinema? Diretor que não tem ideia visual. Michel Gutvilen, indique um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas que você acha ótimo. A Frente Fria que achou atrás, do Neville de Almeida, não sei se é tão desconhecido assim. Filme feito mais recentemente do Neville. Cara, esse realmente foi muito pouco visto. Eu vi no Olhar de Cinema no passado, achei um filmaço. Bia Mais Um, do Wellington Saria. Um filme adolescente, com uma pegada tecnológica e onírica, assim, meio Lynch, assim, meio que um David Lynch encontra Malhação. Vamos dizer assim, meu resumo do filme. Sensacional aí, ó. Tinha que botar isso na sinopse do filme, que todo mundo ia querer ver. David Lynch encontrando Malhação, sensacional. Michel Gutvilen, qual é o streaming que você mais assiste quando você está no repouso da sua casa, entre um jogo ou outro do Fluminense? Cara, você pode só repetir essa última, que deu uma travadinha de leve aqui, por favor? Claro. Qual o streaming que você mais assiste quando você está no descanso, no repouso de sua casa, entre um jogo ou outro do Fluminense? Qual é o streaming que você mais assiste? MUBI. Grande MUBI. Em falar nisso, pessoal, vai estrear aí o Drive My Car, né, no MUBI. Então não percam aí o filme do Hamaguchi. Ele que conquistou. E o Roda da Fortuna vai estrear no Petra Belas Artes, se eu não me engano. Então vai ter 2 filmes do Hamaguchi aí pelos streams. Vale muito a pena assistir a esses 2 filmes. Michel Gutvilen, na tua infância, em qual cinema que você mais assistiu a filmes? O mais próximo da minha casa, que é o UCI do New York, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. Eu morei muito tempo no Barra Bali, cara. Aí no Recreio dos Bandeirantes. É Barra, né? Ainda é Barra. O Barra Bali ainda é Barra. O Barra Bali ainda é Barra. Ele faz a fronteira ali da Barra com o Recreio. Exatamente. O que muda é o... Tem alguma coisa que... Não é exatamente. Está ali num ponto de interseção, é verdade. Tem gente que... Mas é Barra Bali, então teoricamente tem que... Senão é ser Recreio Bali, né? Então tem isso também. Então... Vem de Barra Bali, meu barquinho para ir para praia. Que saudade do meu barquinho para ir para praia. Ai, meu Deus do céu. Michel Gutvilen, Abel Braga, Abel Ferreira ou Abel Ferrara? Cara, gosto muito dos 2 técnicos, mas você acabou de citar um dos meus diretores favoritos da vida, então vou ficar com o Abel Ferrara, apesar de eu ter tirado foto com o Abel Braga depois do jogo do Fluminense, da Libertadores, semana passada, gente boníssima. Parece gente boa pra caramba mesmo, Abel. Abelão, grande Abelão, figuraça. E agora, pra gente encerrar o nosso programa, a pergunta mais difícil de todas, Michel. Essa pergunta já caiu no vestibular do ITA, que é um dos mais difíceis do nosso Brasil, uma das perguntas mais complexas que a gente faz aqui, as pessoas ficam nervosas para responder, mas tenho certeza que você vai responder com toda a calma do mundo. Michel Gutvilen, qual é seu filme favorito com o sobrinho do Coppola, o primo da Sofia, Nicolas Cage? Cara, pior que não é nenhuma pergunta difícil para mim, porque eu vou responder um filme do meu diretor favorito, que para mim está entre seus grandes filmes, obra-prima, que é o Olhos de Serpente, do Brian De Palma. Eu acho que o Nicolas Cage está ótimo, fazendo aquele detetive meio canastrão,
Garanhão, e é um filmaço sobre versões. Opa, Rafa, você tá me escutando? Acho que eu dei uma caída aqui. Caiu não, mas ouvi. Brian De Palma, né? Olhos de Rafa, serpente. Você tá me escutando? Eu acho que eu dei uma caída. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Michel? Alô? Tá me ouvindo? Michel? Isso. Alô? Ih, ó, o Michel deu uma caída rapidinho. Peraí, daqui a pouco ele volta pra gente encerrar aqui o programa. Peraí. Voltou. Acho que foi. Snake Eyes, Brian De Palma, Olhos de Serpente, meu diretor favorito entre suas grandes obras-primas. Mas, me deixa só aproveitar rapidinho. Claro. Bringing Out the Dead, do Scorsese, aquele filme de ambulância. Esqueci o título em português agora. Vivendo no Limite. Isso, pra mim é um dos filmes mais subestimados dele, assim, filmaço, é um filme insano, elétrico, na madrugada lá dentro, assim. Então são minhas duas. Show de bola. Os filmes mais citados aqui são o Face Off, né, do John Woo, A Outra Face, o adaptação também. O meu terceiro. Adaptação, Coração Selvagem, do Lynch, também citado. Tem muita coisa. Até o... Como é que é o nome daquele filme, Jesus Cristo? Que ele faz o Hall, é o... Arizona Nunca Mais, o Rising Arizona. Fantástico também. Nossa, odeio esse filme. Não gosta, não? Eu gosto do filme. O Alisson que tá aqui na nossa plateia virtual hoje, ele gosta muito do Feitiço da Lua, o Moonstruck, o filme com a Cher também, é muito interessante também, o grande Feitiço da Lua, onde o Nicolas Cage não tem um braço, né? É um braço ou a mão? Ele não tem a mão, se eu não me engano, nesse filme, no Feitiço da Lua. Grande Nicolas Cage. Michel, estamos chegando ao fim do nosso programa. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares aqui. Cara, foi sensacional, cara. Sensacional mesmo. Pô, cara, tu brilhou. Brilhou que nem o Fred nos bons tempos de Fred, camisa 9, fazendo muitos gols. Cara, muito obrigado mesmo pela presença. Eu achei sensacional a sua participação. Mostrou, cara, pô, tudo aquilo que eu já esperava de ti, de conversar com você. Eu falei, pô, vou aprender bastante com ele, tenho certeza. E, cara, pô, foi sensacional, cara. Te agradeço demais pela presença. Obrigado por ter disponibilizado esse tempinho para falar comigo. E te desejo muita sorte, cara, na tua carreira aí. O que você quiser fazer, se você for um grande advogado, se você for continuar sendo um grande crítico de cinema. Mas é aquele negócio que eu sempre falo para todo mundo. Não deixa de ter um tempinho para você sempre falar sobre cinema na tua vida. Porque, cara, eu acho que você é uma pessoa que transpira cinema em você, né? E é muito bacana. Quando você está falando, você olha para cima, parece até que teu olho está brilhando. Você está falando de uma coisa que você gosta, né? Uma coisa que você gosta de pensar. E isso passa muito para a gente. Nós somos seus leitores e agora também ouvintes aqui nessa grande live que a gente fez aqui hoje. Muito obrigado, Michel. E fala aí pro pessoal também onde pode te achar, qual é a rede que você mais usa. Obrigado pela presença, parceiro. Primeiro de tudo, valeuzaço, Rafa, pela oportunidade. Foi ótimas perguntas, me instigou para muitos pensamentos que foram aqui improvisados aqui na hora. Um prazer te conhecer também. Você é um cara demais também. Então é isso, só agradecer. E, cara, eu escrevo críticas regularmente nos sites no Plano Crítico e no Plano Aberto. E em redes sociais eu sou muito atuante para falar de cinema no Twitter e no Letterboxd, que é uma rede social de cinema. Eu estou sempre postando os meus comentários sobre filmes lá. Às vezes, quando eu não quero escrever uma crítica longa, eu quero só escrever uma coisa menorzinha, assim, um comentário despretensioso, que eu escrevo no celular até. No Twitter e no Letterboxd, Michel CVG. Michel CVG, Michel, como está escrito aí no título do vídeo. Então, cara, é isso. Muito obrigado mesmo. Valeu pelas palavras também. Tamo junto, Michel. Só passar aqui a agenda aqui pro pessoal. Amanhã, além do jogo do Fluminense, que o Michel vai estar torcendo, roendo as unhas, nós teremos aqui no programa Guia do Cinéfilo Zeca Ferreira, diretor do Noite de Alface, filme com a Marieta Severo, filme que foi rodado lá na Ilha de Paquetá, aqui na Ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro. Vamos conversar com o Zeca. Na semana que vem a gente vai ter aqui o grande Luiz Anin, um dos maiores críticos de cinema do Brasil, grande Luiz Anin. A gente vai ter também, na semana que vem, a Cecília Barroso, muito bacana, crítica de cinema também, vai ser muito legal. Cecília é uma querida. Vai ser muito... poxa, eu adorei a live que ela tá fazendo com o Frank,
lá no Cenas de Cinema, né? Eles estão fazendo live sobre o Oscar, sobre os filmes do Oscar. Tá muito bacana. A gente vai ter também o Flávio Ramos Tambellini aqui, depois vai ter a Maria Clara também, que é uma assistente assistente diretora e também diretora, né? Cineasta, e ela trabalhou com uma produção do filme do Spike Lee e tal. Já fiquei sabendo dessa história. Quero muito saber como é que foi essa experiência. Lembrando que o Spike Lee, né, virou professor lá na Universidade de Nova York, e os alunos dele simplesmente, ele falou assim, vou trazer um amigo meu aqui para apresentar para vocês aqui. Ele só levou somente o Spielberg. Então tu imagina, tu está tendo aula de cinema com o Spike Lee, e aí o amigo dele, o convidado para falar alguma coisa lá sobre cinema, é o Spielberg. Então, realmente, esse pessoal está com a vida ganha, né? Que maravilha. Então é isso, um beijo para todo mundo. Vamos encerrar o nosso querido programa. Pessoal, assistam muitos filmes, enchem seus corações de reflexões sobre a sétima arte. Tem muito filme bonito, não só filmes lá de fora, mas filmes aqui do Brasil também. Descubram o nosso cinema, redescubram o nosso cinema, que é importante e fundamental. Michel, fica com Deus. Beijo para você. Viva o cinema. Tamo junto. Valeu, galera. Rafa. Tamo junto. Valeu, galera, quem ouviu. Valeu, galera.